e barrancos, eu vou te arreter. Sejam bem-vindos a mais um podcast Aos Trancos e Barrancos. Eu sou a Ana. E eu sou a Larissa. E nesse episódio nós vamos falar sobre uma pauta que tem girado em torno de todas as pessoas que trabalham no mercado digital, e inclusive pessoas que acompanham esse mercado também, trabalhando nele ou não, que é uma possível crise no mercado digital. Estamos vivendo uma crise no mercado digital, Ana? Vamos falar sobre o elefante na sala. Será que existe uma saturação? A galera tem falado muito sobre mercado saturado, aí sempre teve aquela resposta, não existe mercado saturado, existe espaço para todo mundo, mas a galera está começando a falar sobre essa crise no digital, e hoje a gente vai falar aqui sobre as percepções que nós temos dos nossos projetos, dos nossos clientes, e tudo que a gente sabe das fofoquinhas do bastidor. O que a gente vai trazer aqui em relação a percepções não são só percepções, são fatos e dados que têm sido discutidos em masterminds, que têm sido discutidos nas grandes rodas, dos grandes players, por conta, né, gente? A gente não pode negar, a gente está vivendo um momento econômico peculiar, difícil, diferente, e não podemos entender que, por estarmos no mercado digital, somos imunes a isso. Seria muita pretensão, inclusive, achar que o mercado que até aqui, que vinha muito bem, sairia imune a qualquer possibilidade ou novo cenário do mercado econômico. Então, a gente vive hoje um cenário complicado em relação à taxa de juros, e a gente entra aqui num aspecto técnico só para dar um contexto, né? A gente tem uma taxa Selic voando, e o que acontece quando a taxa Selic voa? O poder de compra das pessoas diminui. Isso passa a ser um novo cenário, e isso traz uma necessidade de movimento dentro do mercado, não somente desse, como de outros segmentos também. Então, por exemplo, a gente teve um grande boom em 2020 dos infoprodutores, porque ainda falando de taxa Selic, a gente tinha uma taxa baixa com relação à taxa de hoje, a gente tinha uma taxa de 2,2, a gente está em 15% de taxa Selic hoje, mais do que 5 vezes o que a gente tinha lá na pandemia. Então, o cliente, ele paga mais no parcelamento do produto. Se ele pagava 1.000, quando ele parcelando em 12 vezes, ele pagava 1.100, hoje ele paga quase 1.500, 1.400 reais um produto, pagando mais. Esse infoprodutor, ele paga mais imposto, que come a margem, e a soma disso tudo traz, sim, um cenário muito mais desafiador. Onde a gente quer chegar com todo esse techniquez, que não é o nosso objetivo? De dizer que estamos em meio a um cenário diferente, e o que a gente tem visto é infoprodutores que ainda não entenderam que é momento de se movimentar e trazer novidades, e trazer novos movimentos. O que a gente percebe é que muitos desses infoprodutores, muitas dessas empresas ainda não entenderam que precisam ser empresa, né, Ana? Certamente. Está mais difícil. Os players como um todo estão percebendo isso e estão discutindo isso, principalmente em rodas mais fechadas de masterminds, tudo mais. Alguns deles estão começando a fazer aulas e trazer um pouco desse conhecimento a público. Eu acho que o que a gente vai discutir aqui hoje é um pouco do que está acontecendo e também do porquê a gente precisa ter cuidado para entender quem fala o quê e avaliar o que faz sentido ou não. Porque eu estou percebendo também que, sim, está mais difícil. O pessoal está falando sobre ciclos de venda mais longos, estão falando que as mangas mais baixas do mercado digital já não dá para pegar mais, então é mais difícil vender, você precisa investir mais em tráfego, o tráfego está cada vez mais caro, então você precisa utilizar de estratégias e artimanhas para vender o que antes era relativamente mais simples. A Priscila Zillo fez uma live muito boa, e ela é uma das pessoas mais confiáveis do nosso mercado. Ela está aí desde quando não existia internet e as lives eram transmitidas por satélite, minha querida. Então, ela fala sobre um ciclo e ela compara esse ciclo às estações do ano. Então, ela conta ali que 2020, 2021, 2022, a gente estava numa época de primavera, verão, como se fosse primavera, verão, onde a gente conseguia recolher essas mangas baixas, a gente conseguia vender mais fácil, é a época que a galera fazia 6 em 7 com facilidade, 8 em 7, tudo mais, investindo pouquíssimo em tráfego, porque na pandemia estava todo mundo online, com o celular na mão, e
Agora a gente está numa época, ela até fez uma referência ao Game of Thrones, onde estamos, o inverno chegou, the winter is coming. Então a gente está numa época de outono e inverno, onde experts ruins vão cair e os que são bons, eles vão ter uma certa dificuldade a mais para vender uma coisa que no passado foi muito mais simples. Eu acho que também é um movimento natural esse refinamento do mercado. E aí a gente vai falar aqui do quão mal acostumado o mercado ficou. De fato, ficou. Né? O mercado tomou um caminho de uma facilidade, não uma facilidade no sentido de produção, porque quem está em bastidor sabe que não é fácil. Não só fazer um lançamento, produzir um conteúdo, não é sobre esse tipo de facilidade, mas o tipo de facilidade em relação à maturidade do processo da empresa como um todo. Então, o cara tinha uma previsibilidade de que ele colocava 1 e ia voltar 2. E essa conta, nesse cenário atual, não se aplica mais. Eu diria que não é nem a questão do cenário atual e que essa conta volta a acontecer em algum momento. A gente vai viver um novo tempo. Não só porque, há anos atrás, nas facilidades que tínhamos no mercado, no sentido de venda, aquisição de cliente, estávamos num outro momento, como a gente não tinha a influência de alguns fatores extremamente importantes para a nação mundial, como, por exemplo, a inteligência artificial. Então, a gente fala de pandemia, um cenário que estava todo mundo vendendo bem, e a gente fala agora não só de uma crise econômica que está atingindo o mundo inteiro, tudo bem, só que a gente fala agora de fatores novos e que vão exigir, como a gente falou antes, novos movimentos também. Então, o mercado ficou muito mal acostumado no sentido de retorno, no sentido de posso produzir o mínimo e o retorno ele vem ao máximo. Então, isso não é incomum, a gente vê isso com muita frequência nos bastidores, a questão de grandes produtores achando que não precisam mais produzir conteúdo, até então, né? Achando que não precisam mais produzir conteúdo para obter resultado, ou então terceirizando isso de maneira extrema, nas alturas, né? Tudo que eles puderem terceirizar, não aparecer, eles fazem porque pela audiência conquistada, esse resultado vem de qualquer forma, o meu espaço eu já conquistei. Então, é uma posição de acomodação que não cabe mais no momento que a gente está vivendo agora, onde, de fato, os bons vão ser mostrados, os bons eles vão ficar e permanecer por encontrarem novos caminhos, seja na forma de produzir, seja no formato, seja em qualquer coisa, porque eles vão encontrar novos caminhos enquanto as pessoas que são medianas ou ruins, elas vão de fato desaparecer. Não porque a gente está vivendo um momento que exija isso só por conta de fatores como a inteligência artificial, mas porque na maturação do processo, que é algo natural, como a gente falou agora, as empresas precisam se tornar melhores nisso também. Inclusive, a gente tem visto uma ascensão muito grande do G4 nesse sentido. Eu e a Ana, a gente fala muito sobre o G4. O G4 tem sido um fator essencial para essas empresas aprenderem a serem empresas nesse momento. Eu comecei a perceber muito essas mudanças porque o algoritmo do Instagram tem ficado cada vez mais difícil. E foi aí que a gente começou a se questionar sobre tudo que de fato estava acontecendo. Porque está cada vez mais difícil entregar o seu conteúdo e chegar até o cliente final e converter, vender, tudo mais. Depois que o Instagram começou a focar mais em Reels e obrigou as pessoas a criarem vídeo, as coisas ficaram cada vez mais difíceis. Nichos que são muito sexys, como emagrecimento, relacionamento, humor, são nichos que beneficiam o conteúdo, o produtor de conteúdo, enquanto que nichos mais tradicionais, por exemplo, a advocacia, sei lá, uma psicóloga, é extremamente mais difícil vender, principalmente se a pessoa não é um personagem atrativo, se a pessoa não dá a cara a tapa, se a pessoa não faz vídeo, se a pessoa não faz o que deve ser feito para se tornar um bom expert de fato. E esse questionamento foi se afunilando até esse momento que a gente está hoje, onde todos os players grandes, de alguma forma, estão falando de crise, seja em vídeos no YouTube, sejam em aulas, ou seja no conteúdo do próprio Instagram. O fato de 2023 para cá, o algoritmo caiu muito, principalmente porque o Instagram ele quer cada vez mais colocar anúncios em meio aos conteúdos. Então, por exemplo, antigamente tinham pessoas que faziam 100 stories,
e a galera consumia, e era um conteúdo entregue para muitas pessoas. E hoje em dia, o Instagram beneficia pessoas que fazem poucos stories, por exemplo, porque ele consegue colocar mais anúncios entre um expert e outro, entre um conteúdo e outro. Então, o comportamento das pessoas está mudando. Inclusive, eu tive uma reunião com uma cliente essa semana, e o que eu trouxe para ela é que, gente, hoje em dia, a gente não rola feed mais. Já percebeu isso? A gente ou entra nos stories e vê a sequência de stories, ou a gente entra em Reels e fica passando Reels. A gente não fica vendo feed mais. E esse comportamento nosso levou a uma menor entrega de conteúdos em texto. Então, é importante a gente entender e fazer essa análise, entender como se adaptar, para a gente entender como, de fato, nós e os nossos clientes podemos continuar vendendo e vivendo do digital, e não só isso, mas expandindo e ganhando cada vez mais dinheiro em um momento que está mais difícil do que nunca, né? Eu acho, isso é um pensamento meu, assim, eu acho que o Instagram vai ter que mudar. Eu acho, porque senão vai acontecer o quê? Vai morrer? Tipo, tem muita gente comparando a essa época do Instagram com a época do Facebook, onde os posts iam morrendo e cada vez tinham menos curtidas, menos comentários e menos audiência. Então, assim, em um momento onde o YouTube é uma plataforma extremamente valiosa, onde as pessoas sentam na sala e veem um vídeo de 1, 2, 3 horas, e o TikTok é uma plataforma valiosa, onde as pessoas criam um conteúdo mais orgânico, monetizam e conseguem trazer um conteúdo de forma mais simplificada, e o Instagram, ele não mudou nada nesses últimos tempos e ainda dificultou a vida do produtor de conteúdo, eu acho que alguma coisa vai ter que mudar aí. Ou alguma ferramenta nova vai surgir, como surgiu o Reels, pode surgir outras ferramentas, talvez de comunidade, até se fala-se sobre o Orkut voltar, né, no Brasil, tem umas coisas assim. Então, ou o Instagram vai ter que se adaptar de alguma forma e beneficiar de alguma forma os creators, ou não sei se o Instagram... Será que o Instagram vai morrer, Laís? Olha, pior que são respostas que a gente não tem, a gente não imaginava quando a gente tinha Orkut que o Orkut ia morrer, que o MSN ia morrer, que outras plataformas iriam morrer, porque a gente nunca consegue prever a novidade, né? A gente nunca consegue prever a nova genialidade, a nova tendência, o que as pessoas vão aderir. Eu acredito que seja natural que um dia o Instagram venha a entrar em declínio, sim, no surgimento de novidades, no surgimento de novos formatos, até porque a gente está vivenciando história agora, a gente não consegue nem ter, e esse é um dos motivos dessas grandes discussões em mastermind sobre crises, novas possibilidades, novas formas de fazer, porque existe um limite na previsibilidade, né? Muito desse limite da previsibilidade está naquilo que os caras conseguem fazer pelo histórico, pela retrospectiva. Só que como você consegue prever algo que você nem nunca viu? Como você consegue prever algo que você nem sabe que vai acontecer? Que é o caso da inteligência artificial afetando diretamente as plataformas, né? A forma com que as plataformas produzem, a forma com que as plataformas performam. Então é difícil criar previsibilidade num cenário de a gente assistindo a história acontecer. A gente está assistindo uma divisão da humanidade, antes da inteligência artificial, pós-inteligência artificial. E a gente está vendo não só a história acontecer, como a gente está assistindo um novo conceito de tempo. Porque antes o que demorava 5, 10 anos para acontecer, agora acontece em 2, 3. E daqui a pouco vai acontecer em 1. É uma redução significativa de tempo, sabe? Mãe! Tivemos uma interrupção. Tá bom, meu bem. Então, agora, isso vai ser reduzido para 2, 3 anos. Daqui a pouco, a gente reduz isso para 1 ano. A gente está vendo uma nova medida do tempo sendo criada na nossa frente. E o que isso pode impactar em tantas outras coisas? A gente não consegue saber. O que a gente consegue prever nesse sentido, uma das coisas que a gente consegue prever é o quão atento podemos estar a todos esses movimentos e atentos no sentido de nos mover em relação ao que precisa ser mudado. O que não dá, e que muita gente tem feito, é ficar assistindo as mudanças acontecerem, achando que isso não vai afetar o meu negócio, a minha vida,
porque vai, ou sentar numa arrogância tamanha de achar que eu sou tão bom o suficiente no que eu construí até aqui, que eu não preciso fazer mais nada. E a gente assiste isso com frequência se tratando de grandes produtores. Os caras acham que são bons o suficiente para não precisar fazer muita coisa diante de tudo que está acontecendo. Ou então, pequenos movimentos que eu fizer aqui serão suficientes. Eu arrisco dizer que a gente está vivendo um momento de tamanhas mudanças que os caras vão precisar voltar na quantidade de esforço que eles faziam no começo do negócio. Porque se a gente está vivendo uma mudança tão significativa para todo mundo, não é para um mercado isolado, para um segmento isolado, se a gente está vivendo uma mudança tão significativa, o que te faz pensar que tamanha altivez é essa que te faz pensar que você vai precisar fazer um movimento mínimo ou que você não vai precisar fazer nada em relação a isso, sabe? Chego a pensar que eles ainda não entenderam que o movimento que eles precisam fazer é muito maior do que eles estão imaginando. Acho que é legal a gente abordar uma outra coisa aqui também, que é o comportamento humano. Eu estava meio cansada de ficar consumindo coisas sobre marketing, minha cabeça estava muito cheia, mas eu comecei a estudar sobre isso para a gente fazer esse podcast aqui hoje, e eu vi uma pessoa falando sobre, e isso é muito legal, fazia tempo que eu não tinha um insight que eu falava, cara, é isso. A pessoa que tem uma renda menor está sempre matando um leão por dia. Então, está sempre ganhando menos do que as contas, tem sempre que correr, fazer uma renda extra, ou tem que conseguir mais limite de cartão de crédito, e entra nesse limbo de sempre estar em um estado de tensão. Vai vendo. A pessoa que está numa classe média, que somos nós, tem um pouco mais de acesso a algumas coisas. Então, por exemplo, você faz de vez em quando uma viagem, ou uma viagem internacional, tal, você tem uma vida um pouco melhor, só que você também está em um constante estado de tensão. Porque, de repente, você vai fazer uma viagem e o que antigamente você gastava, assim, numa viagem, sei lá, 20 mil reais, hoje você gasta 50 mil. Então, isso limita um pouco o acesso a algumas coisas. Sei lá, a gente vai falar aqui sobre, sei lá, o preço do azeite, que hoje em dia é o quê? 60 reais um litro de azeite. Então, nós também estamos sempre nesse estado de tensão. E daí ele deu o exemplo da classe média alta, dos ricos, que, por exemplo, estão insatisfeitos porque o Brasil não tem segurança, então eles têm que blindar um carro. Aí o outro cara falou, não, mas você tá reclamando demais, porque você tá, tipo, reclamando de ter que blindar um carro. Mas é um problema para o rico viver num país que não tem segurança, que você tem que contratar seguranças para levar seus filhos na escola. Então, e por que virou muito essa chave para mim? Porque eu e a Larissa sempre estamos falando sobre viver bem, viver de forma leve e ter uma vida mais satisfatória, mais feliz. E meio que esse nosso sentimento e esse nosso pensamento vai um pouco contra esse pensamento que ele trouxe do capitalismo de sempre estarmos nesse estado de tensão. E o que ele conclui de tudo isso, que eu queria trazer aqui para vocês, que eu achei interessante, é que ele fala que esse estado de insatisfação frequente que o ser humano tem, você compra um iPhone, daqui a pouco lança mais um, e a sociedade faz com que você tenha o desejo de adquirir o iPhone novo e tudo mais, esse constante estado de insatisfação, ele também está ligado à solidão, seja a solidão nossa como pessoa, ou às vezes você tem uma família, mas mesmo assim você se sente só dentro de um círculo familiar, e essa solidão faz o quê? Leva as pessoas a comprarem. Sim, eu concordo super, e eu acredito que tudo está cooperando também para que as pessoas tenham um momento de consumo consciente. Porque faltando grana, as pessoas não tendo muita previsibilidade em relação aos próprios trabalhos, não sabendo o que pode acontecer mediante tudo que a gente tem visto aí dos movimentos econômicos e tudo mais, as pessoas ficam receosas. Meu marido, ele trabalha no ramo imobiliário, então as transações de compra e venda de imóveis, assim como diversos outros setores, acabam sendo afetadas muito mais pela impossibilidade das pessoas de preverem as coisas. Então, os financiamentos de imóvel, por exemplo, acabam diminuindo porque as pessoas não conseguem prever. Vou ter emprego para pagar o imóvel, né? E isso vai também em outras escalas. Por exemplo, a pessoa não vai fazer uma dívida de cartão não sabendo o que pode acontecer, ela prefere aguardar.
Então, o consumo consciente eu escolho melhor aonde investir o meu dinheiro, porque eu estou com menos dinheiro e não sei se terei dinheiro daqui a um tempo. E esse movimento, sim, afeta um mercado como o digital, por exemplo. E aí se torna ainda mais importante o que a gente já falou aqui, da coisa do preciso, enquanto infoprodutor, preciso ser melhor para me destacar mediante essa concorrência, para que o cliente, nesse momento em que ele escolhe muito mais aonde gastar o dinheiro, não que o cliente não escolhesse bem, é que agora é muito mais, o alerta está muito mais aflorado. Ele precisando escolher muito melhor aonde ele investe, em se tratando de infoproduto, muitas vezes o investimento é significativo, ele precisa ver um diferencial muito claro no que você faz para poder, em meio a um mar de infoprodutores, a todo esse impacto imenso que a gente tem de conteúdo todos os dias, entender que você é a opção. E aí está o desafio. Muitos desses negócios e muitos desses infoprodutores até aqui, seja da pandemia para cá, seja de 2018 para cá, se destacaram não precisando ser excelentes em muita coisa. Se destacaram não precisando ser ótimos em muita coisa. O fluxo foi levando a pessoa a ter o resultado. Ela foi entendendo como é que funcionava o modelo de negócio, mas não necessariamente ela é ótima naquilo. Só que agora a gente vive um momento onde a pessoa precisa ser ótima. E aí está mais uma das crises. É a crise sobre a crise, né? A crise econômica, mas é a crise pessoal da pessoa, da cara da empresa, daquele infoprodutor, mediante o negócio dele, que é, cara, agora eu preciso mostrar trabalho, eu preciso mostrar que eu sou bom. Uma vez perguntaram para o Flávio Augusto qual a próxima tendência nesse mundo, tal. Ele respondeu que entender de pessoas é a melhor coisa que podemos fazer a longo prazo. Eu acho que isso é muito real. Então, independente se o poder econômico está maior ou menor, se as pessoas estão comprando ou mais ou menos, óbvio que as pessoas sempre vão continuar comprando nesse consumo excessivo, mas as pessoas vão priorizar mais. Então, eu quero dar um exemplo aqui de uma mensagem que eu recebi hoje no grupo de uma expert, e eu acho que agora, também puxando um pouco mais do que eu estava falando antes sobre criação de conteúdo e sobre bons experts, eu acho que é uma coisa que a gente pode refletir, tá? Foi uma mensagem em um grupo meu de network, e uma expert escreveu a seguinte mensagem, ó: eu só queria alguém que me produzisse. Eu cansei dessa jornada de ficar estudando marketing, sendo que a minha profissão é ser psicóloga. Mas, como dizia minha avó, para saber mandar, tem que saber fazer. E acredito que, por eu não conhecer bem, acabei contratando muitos profissionais que não entregaram. E esse ano eu tô com uma promessa para mim mesma de não gastar nem um centavo a mais com nada dessas coisas. Inclusive, eu tô com uma equipe agora que disse que ia fazer acontecer na coprodução, mexeram, e até agora nada. Isso já faz uns 2 meses e eles não saíram do lugar. Tem tantas falas problemáticas nessa mesma mensagem que eu fico louca, cara. Porque, assim, primeiro, de novo, a gente entra nessa questão do expert sempre querer tirar o dele da reta, sabe? Tipo, ele quer terceirizar sempre uma parte do resultado, do trabalho dele para outras pessoas. Então, o resultado não sou eu, é o meu time que não está fazendo. E daí eu juro para vocês que, para fazer uma análise mais profunda, eu entrei no perfil dessa psicóloga e, cara, o perfil tá muito ruim, tipo, um monte de foto de família, aqueles posts bem estilo Canva, bem ruinzinhos, e ela até tem um canal do YouTube, só que, tipo assim, num ambiente que não tá bem estruturado, de fundo, tudo bem que a gente não precisa... Eu e a Larissa é um exemplo de que a gente está aqui fazendo um canal no YouTube improvisado, colocando um fundinho, ou eu que estou aqui no meu próprio quarto. Mas, gente, você tem que se preocupar minimamente com a estética do que você está produzindo e com tudo que você está transmitindo para as outras pessoas. E a minha resposta para ela é sempre sincera, eu sou uma pessoa muito sincera, para quem não me conhece mais de perto. Eu falei para ela, cara, esquece isso, esquece. A melhor coisa que você poderia fazer hoje é você entender sim de marketing. Porque um coprodutor que entra para ganhar 50%, sabe aquele negócio de 50% de nada é nada? Então, o cara não vai dar o máximo para você e às vezes você vai entender que não vale a pena. Eu já tive algumas experiências com coprodutores, algumas boas, outras nem tão boas.
Então, o que um expert bom tem que fazer? Primeiro, criar conteúdo, cara. Tipo, mano, tá difícil e eu tenho que vender, eu tenho que fazer. Cara, eu vou criar um mundo de stories, eu vou criar um monte de post de feed, eu vou ampliar minha mensagem. Se antes eu não estava no TikTok, agora eu vou estar, e eu vou entender a plataforma, e eu vou correr atrás, e eu vou chamar as pessoas no direct. Esse é um outro problema. Uma cliente minha uma vez me falou que ela não tinha muita resposta no direct. E eu entrava, às vezes, no perfil dela e tinha, assim, 30 mensagens de pessoas ali interagindo e tal. Eu falei, cara, mas como você não tem? Ah, mas são só pessoas dando like, ou só são pessoas, tipo, curtindo tal. Cara, puxe conversa com essas pessoas, entenda as dores daquelas pessoas, contribua com essas pessoas, porque no futuro, se você for vender alguma coisa, essa pessoa vai ter uma gratidão por você, vai entender você como uma autoridade em diversos assuntos, vai entender que você é uma pessoa gente boa e talvez ela priorize comprar alguma coisa de você do que um grande player. Então, gente, tipo assim, tem que fazer o trabalho bem feito. Eu acho que as pessoas não estão fazendo também. E eu estava refletindo aqui enquanto você falava que triste é saber que um expert, um especialista que chega em algum determinado resultado, porque sim, ele teve um resultado, acha que não precisa fazer tanto mais pelo público, pela audiência, pelo conteúdo, pela empresa melhorar o que ele faz, porque já é o suficiente público esse, audiência essa que o levou até aquele resultado. Sendo que a gente vê nomes tão expressivos no mundo dos negócios com resultados 10 vezes maiores, 100 vezes maiores que o resultado desses infoprodutores, caras que são bilionários e continuam na ativa, querendo saber de questões do negócio que esses aí acham que não precisam mais saber, ou criando movimentos dentro da empresa que esses acham que não precisam criar, olhando com mais acuracidade para algumas coisas que esses acham que não precisam olhar. Então, é triste saber que, por tão pouco, uma caminhada ainda tão curta, porque sim, é curta, eles acham que eles não precisam mais fazer muito, porque aquele dinheiro acumulado, talvez, não sei, já é suficiente para que eles comecem a colocar o pé no freio. Então, não passa mais a ser sobre a qualidade do que você entrega, a mensagem que você carrega, passa a ser do para mim até aqui tá bom, então daqui para frente vamos do jeito que dá, ou então eu terceirizo tudo e tá tudo bem. Isso é triste para o público como um todo, para a audiência, para todo mundo que perde com aquilo que poderia ganhar. Né? Não estou falando só do público, estou falando do próprio especialista que perde dentro daquilo que ainda podia ganhar. Eu não estou falando só de ganho monetário, estou falando da mensagem que você carrega, das transformações que você pode gerar. Né? O resumo é: o mercado está se profissionalizando, sim, cada vez mais. Não há espaço mais para amadores. Então, se você não está muito afim assim, talvez você não deveria estar aqui. Existe espaço também para pessoas que não estão no digital, sabe? Para psicólogos que, sei lá, atendem em hospital ou tem sua clínica e faz outros tipos de divulgação, sabe? Então, assim, você tem que querer jogar o jogo, porque se você não quiser, tipo, não vai ser suficiente, não é mais suficiente. Eu acho que a gente está passando, sim, por um momento difícil no digital, então muitas coisas estão mudando. O bom profissional, ele sempre está de olho nessas mudanças, e é isso. Talvez daqui 6 meses, eu acho que, de repente, até final do ano, a gente pode fazer um novo episódio sobre isso, para entender que momento a gente está, e é legal também fazer esse comparativo, né? Porque por exemplo, a galera fala que essas mudanças críticas no digital, elas estão vindo do final de 2023 para cá. Só que a gente, de fato, só está entendendo isso agora, começo de 2025. Enquanto tiver pessoas em busca de soluções, haverão pessoas entregando essas soluções por um valor de mercado, mas é entender como jogar esse jogo. Acho que esse é o resumo que eu posso deixar aqui para vocês nesse final. Trazendo isso para a vida, né, a gente sabe que a vida ela não é linear assim como não é nos negócios. Então, a gente pode transpor as lições de um para o outro, e faz parte da jornada de um negócio, faz parte da jornada da vida, a mudança. Essa é a única constante que a gente tem, são as mudanças. A gente está diante de uma delas, que é uma de muitas que virão. Né? Então, o que a gente só precisa avaliar é qual é o nosso comportamento
mediante as mudanças que são necessárias, as mudanças que estão nos chamando. Qual é o nosso comportamento mediante a mudança para que a gente consiga se adaptar? Vai mudar, você querendo ou não, você gostando ou não, vai mudar. Como diz o Ícaro, o muro está subindo e você ainda tem a opção de transpor esse muro, aceitando a mudança, se qualificando, entendendo que jogo jogar, como jogar. Vai chegar uma hora que não dá para pular mais, que são as pessoas que ficam paradas, sei lá, se por terem medo, por terem receio, por terem preguiça, elas ficam paradas diante da mudança. A mudança é a única constante. Esteja preparado para a mudança e espero que, de alguma forma, seja para os negócios ou para a vida, a gente tenha trago algum insight aqui para vocês hoje. Finalizamos esse episódio estimulando você a falar mais sobre isso. Esse não tem sido um ano fácil. Eu, por exemplo, o meu faturamento se manteve estável, mas a minha carteira de clientes mudou, tipo, 90% de janeiro para cá. Clientes que estavam comigo há 2, 3 anos finalizaram contratos e eu tive que prospectar em busca de outros clientes. Não existem mais experts querendo pagar valores milionários de salário, né? Tipo 15 mil, 20 mil, para você executar uma função. Hoje em dia, quando a gente faz entrevistas e a gente fala com a galera de outros times, a gente entende que tem gente querendo pagar 2.500, 3 mil, 4 mil, e para desenvolver muitas funções, a gente pode até falar sobre isso depois, sobre essa sobrecarga de informações que as pessoas querem que a gente dê conta o tempo todo. Então, a gente quer que você fale cada vez mais sobre isso, porque essa troca faz com que todos nós entendamos mais sobre o mercado e a gente analise essas variáveis e a gente tenha ações práticas em cima de tudo isso. Então, não se esqueça de deixar aqui o seu comentário, de se inscrever, seja no YouTube ou seja no Spotify, e a gente se vê na próxima semana. É isso, muito obrigada por terem ouvido ou assistido até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.